Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para hoje, dia em que nós celebramos a festa de São Marcos Evangelista. Nesse dia de hoje, nós vamos ter como primeira leitura o texto lá da primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, versículos de 5b até o 14, que nos diz assim: Caríssimos, revesti-vos todos de humildade, no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A Ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Saúdo-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vocês que estáis em Cristo. Amados irmãos e irmãs, dentro desse texto aqui de Pedro, é colocado na liturgia para esse dia justamente porque Pedro fala de um tal de Marcos, que seria o seu filho. Filho no sentido de aquele que ele está conduzindo, aquele a qual ele também evangeliza, aquele a qual ele apresenta Jesus Cristo. Então é por esse motivo que esse texto é colocado na liturgia. Mas é claro que a gente pode observar o texto na íntegra e trazer então algumas realidades apontadas nesse texto para alimentar a nossa fé e nossa reflexão nesse dia de hoje. O primeiro ponto que é colocado aqui é que Pedro fala que é preciso se revestir da humildade e no relacionamento com as pessoas, porque Deus ele resiste aos soberbos, mas dá a sua graça àquele que é humilde. Eu sempre costumo, quando eu tento explicar para as pessoas, não é, por que Deus resiste àquele que é soberbo, é porque é como se um coração de alguém que é soberbo ele está totalmente cheio de si mesmo. E ele está tão cheio de si que ele não tem espaço para que Deus possa habitar. Para que a graça de Deus ela habite, é preciso existir um esvaziamento de mim mesmo. Um esvaziamento do meu modo de ser, do meu modo de pensar, dos meus próprios planos, muitas vezes. E, amados irmãos e irmãs, às vezes a gente deixa muito a desejar neste aspecto. Então, a primeira coisa que esse texto aqui também quer nos colocar é a humildade. A humildade, por exemplo, trazida na pessoa da figura de Marcos, porque dentro do seu evangelho ele apresenta Jesus. Marcos não se coloca, segundo os teólogos, talvez Marcos só dá uma pequena assinatura de quem ele é quando fala de um tal de um homem nu, que está lá, ali já nos episódios da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Inclusive a gente leu esse ano esse evangelho dentro do Domingo de Ramos. Então a gente percebe dentro do evangelho de Marcos que ele é simples, direto ao ponto, e ele não fica se autoexaltando, ele exalta Jesus. Na verdade, todos os 4 evangelistas são assim. Os evangelistas nos mostram que se a gente quer de fato ser um bom evangelizador, é preciso apresentar o Cristo e não a mim mesmo. É preciso ser humilde. É preciso reconhecer quem você é. Isso é humildade. Eu não sou Jesus. Eu apenas anuncio Ele. Mas continuando, depois vai dizer assim, é preciso se rebaixar sob a poderosa mão de Deus, para que na hora certa Ele vos exalte. E que hora certa seria essa, que o evangelista coloca aqui para a gente? Que momento seria esse? Que momento oportuno seria esse, então, que Deus iria nos exaltar? Amados irmãos e irmãs, isso aqui está sendo falado no final dos tempos. Na nossa morte terrena, um dia que a gente for para o céu, Deus vai nos exaltar. Por isso que a gente tem que ser humilde aqui na terra para então conseguir chegar um dia ao céu e lá ser exaltado por Cristo. E por fim, eu quero só trazer um outro ponto, que ele coloca assim: lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. Amados irmãos e irmãs, eu falo por mim, tá bom? Eu sou uma pessoa que muitas e muitas vezes mesmo, a minha mente, ela me auto-sabota. Eu acho que você também deve ser assim. Somos muito preocupados, ansiosos,
ficamos agoniados por resposta, queremos resolver tudo e no nosso tempo. E eu digo por experiência própria e sei que você também me entende. Sempre que a gente começa a achar que tudo se resolve do nosso jeito, se prepare que daqui a pouquinho vai aparecer uma cena de que não deu nada certo. No final das contas, gente, precisamos entender que quem tudo precisa resolver é o Senhor. Ele cuida da gente. Ele cuida de nós. Pare de achar que todos os problemas vão ser resolvidos por você. Você não é Deus. É preciso estar debaixo de sua mão poderosa que cuida, que zela por cada um de nós. Amados irmãos e irmãs, que São Marcos interceda por nós e nos ensina a ser humildes. E também a depositar as nossas preocupações diante do Senhor. Que Deus te abençoe e te aguarde daqui a pouco aqui no canal para o estudo do Evangelho também neste dia. Até já!